um outro trecho extraído pela Polícia Federal das conversas do celular de Daniel Vorcaro, o banqueiro afirma que teria uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em abril de 2025. Também é numa conversa com a namorada, a modelo e influenciadora Marta Garaev. Vorcaro afirma, abre aspas, tô indo encontrar Alexandre Moraes, percebe que não tem o D, né? Aquelas coisas, a gente não sabe se essas coisas de mensagem. Eu acho que tá trocada aqui a tela, gente. Por favor, vamos dar uma mudadinha aqui, que aqui acho que é sobre o Ciro Nogueira. Tô indo encontrar Alexandre Moraes perto de casa. Surpresa, ela pergunta se Moraes já estava na cidade ou foi apenas um encontro com o empresário. Vorcaro responde que Moraes estava passando o feriado na cidade. Agora sim, ó. Tô indo encontrar Alexandre Moraes perto de casa. E a namorada, como assim, amor? Ele tá em Campos? Provavelmente uma referência a Campos de Jordão. Ou foi aí só para te ver? Vorcaro responde que Moraes está passando o feriado da cidade. Vorcaro diz que a noiva está na casa deles e faz uma chamada aí num outro momento, 29 de abril de 2025. Vorcaro diz que a noiva está na casa deles e faz uma chamada de vídeo de 2 minutos. Marta vê uma pessoa e pergunta, quem é? Vorcaro responde, Alexandre Moraes. Natália Fruê aqui com a gente agora, para a gente conversar sobre esse assunto. Nath, Alexandre Moraes parece uma referência ao ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente está vendo, a gente passou ali por um expoente da direita, Nicolas Ferreira, pelo encontro com o presidente Lula e agora uma proximidade com o ministro Alexandre de Moraes, se esse D aí não significar uma outra pessoa. Já tinha aparecido uma proximidade com o ministro Alexandre de Moraes, mas uma coisa muito mais vaga, né? Que era o contrato com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Por que eu digo mais vaga, gente? Ali era um contrato comercial. O Banco Master tinha um contrato com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, um contrato vultuoso, que mais de 100 milhões de reais, não tem parâmetro na advocacia, mas não é uma proximidade entre duas pessoas. Aqui você está falando, se isso aqui for verdadeiro, uma proximidade entre Daniel Vorcaro e a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. São coisas diferentes, né? A gente ainda não sabe, o advogado, o escritório da doutora Viviane Barcio de Moraes ainda não esclareceu assim, totalmente quais são os serviços que ela presta ao Banco Master, diz que é em outras causas, mas esse é um tipo de serviço. Aqui a gente está falando de uma proximidade entre duas pessoas, Natália. Naturezas diferentes. Exato, Raquel. E aí me chama a atenção que o critério da impessoalidade, que é o principal ou um dos principais da administração pública, ele cai por terra se for de fato Alexandre de Moraes. Porque eu não convido para ir para minha casa quem eu não tenho uma certa intimidade. Pela mensagem, Alexandre de Moraes esteve na casa de Vorcaro, tanto é que quando a namorada ela diz que não acredita, porque faz uma chamada de vídeo e vê que pode ser Alexandre de Moraes, a reação dela indica que pode ser, porque sabemos que Moraes é uma personalidade bastante conhecida para quem ama ou odeia, mas fato é que sim gera uma reação, então esse é um fato. O outro fato, Raquel, esse encontro teria acontecido 19 de abril de 2025. Fica pouco provável o ministro e também o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que se confirmaram que se encontraram em agosto de 25, que o assunto da pauta deles, que foi revelado pelo Banco Central, que teria sido as sanções impostas por Trump à família Moraes, à esposa de Moraes, tenha sido só esse, porque tem uma cronologia, é importante a gente ficar preso nessas datas, porque é isso, 19 de abril é quando o Vorcaro conta que Moraes teria ido à casa dele em Campos, no interior, porque ele estava lá, depois, 4 meses depois, em agosto, ele se encontra com Gabriel Galípolo, não foi só uma vez que ele conversou com Galípolo, foram 6 vezes, pelo menos, de conversas. E aí, a minha dúvida é,
e me chamou a atenção quando você falava e fazia a explicação, Raquel, sabendo que desde 23 havia um problema com o banco desse empresário, dessa pessoa, por que autoridades da República vinham tendo essa proximidade com alguém que claramente ele poderia, né, estar, e de fato agora está, sendo investigado e alvo desses poderes. Então, não é um encontro no gabinete, eu quis receber porque o advogado me pediu, eu tenho uma relação com o advogado. Não, é na casa. Impessoalidade não existe, né, Raquel? Me chama a atenção e esse é o questionamento que eu faço. Se não for Moraes, bom, aí precisaremos recolocar as coisas. Sendo Moraes, é muito grave, Raquel. Basília Rodrigues está me pedindo a palavra, mandou mensagem aqui no nosso chat. Basília conhece profundamente o Supremo Tribunal Federal. Basília. Olha, Raquel, esse conjunto de conversas de Vorcaro com a namorada traz várias citações a ministros. E ele diz, olha, eu estou aqui com o ministro, acabei de encontrar o ministro, eu até encontrei aqui numa das minhas anotações do que eu vi do material ontem à noite, que ele diz, ficamos conversando até 2 horas da manhã, eu e o ministro. Então, não dá para saber com detalhes o que conversaram, quais os ministros de fato, mas ele gostava de se exibir assim para a namorada Marta, com quem ele mantinha, na época, este relacionamento, chegou até serem noivos. Então, em vários momentos dessa conversa, e aí, já que a gente está aqui falando de um enredo mesmo, tomado por assuntos, por situações tão atípicas, né, que do nada tudo virou master, é um personagem, o Daniel Vorcaro, que gosta de contar para os outros o quanto ele tem entrada nos ambientes de poder em Brasília, notadamente por conta aqui dos prédios públicos, né, da sede dos principais órgãos públicos do país. Mas ele é um empresário mineiro, tinha casa em São Paulo, narra em várias dessas conversas inúmeras viagens que fazia para fora do Brasil, festas, eventos que ele mesmo organizava. Tem até um outro momento dos arquivos em que ele troca mensagens com organizadores de eventos e passa-se uma lista completa de pessoas que ele quer que estejam nestes eventos, e aí uma enxurrada de nome de ministros de todos os tribunais superiores possíveis que você possa imaginar. A gente não chega a divulgar exatamente isso porque é uma lista de uma festa. Isso também não significa que estas pessoas tenham algum tipo de relação contratual, comercial, quanto mais fraudulenta com Daniel Vorcaro. Este é um ponto importante desta análise, porque Vorcaro, como banqueiro, ele lida mesmo com crédito, né? Mas também com credibilidade. E esta credibilidade de Vorcaro parecia estar fundamentada na sua rede de relações. Mas o quanto disso era verdade mesmo? Ele está aí, a interlocutora nesta conversa é uma namorada. Inclusive, tem vários trechos ali, conversas mais amorosas, em que falam de ciúmes, falam da relação dele com outras ex-namoradas. E aí ela diz se orgulhar muito das histórias do Vorcaro. Então, havia uma intenção, algo proposital de Vorcaro em contar muito dessas histórias e o quanto ele conseguia se aproximar, receber em casa ou ir até a casa de pessoas importantes da República. Acho que esse é um ponto importante da gente observar, o quanto Vorcaro se exibe e gosta desse exibicionismo, que também é objeto de investigação. Ele dizia ter um banco que pagava mais de 120% de CDB. Era mentira. Será que quando ele fala que se encontrava com Alexandre Moraes ou estava com ministros do STF, STJ, era verdade? É isso que a investigação está comprovando agora, né? É uma lista telefônica, algumas conversas bem interessantes, mas o que tem de comprometedor aí? É possível cruzar decisões dos ministros dos tribunais superiores com a agenda destes eventos? Em certa medida, a investigação já avançou muito além disso que a gente está vendo hoje na divulgação dos dados encaminhados à CPMI do INSS. Como a gente trouxe primeiro ontem aqui
aqui no Poder Expresso, o que se sabe até agora é de conteúdo de um dos 6 celulares de Daniel Vorcaro. Lembrando que são quebras diferentes. O que aconteceu ontem, a terceira fase da Operação Compliance, fala de um celular, aí você tem um fragmento de um dos celulares também de Daniel Vorcaro, mas a investigação cadastrou até aqui 6 celulares. Só para você ter uma ideia, um mês atrás, conversando com uma fonte da investigação, me disseram 3. Ontem me falaram 6 celulares. Então, como ele tinha muitas conversas pessoais, empresariais e algumas com suspeita de crime, há de se esperar que ele tenha muitas linhas telefônicas atribuídas ao nome dele. Muito bom ponto, Basília. Ele dá todas as impressões, né, pelas mensagens, pelo estilo de vida, de ser uma pessoa que gostava de se exibir, que gostava de exibir os seus contatos. O trabalho da PF vai ser exatamente separar o trigo desse joio, né?